meu querido Padre José Andreo, meu irmão, meus queridos irmãos e irmãs, a vigília da Páscoa é a mãe de todas as vigílias. Auxiliados pela palavra de Deus, nós entramos no mistério grande da ressurreição de Jesus. Melhor aproveita cada uma das leituras dos salmos que nós lemos e cantamos hoje, aqueles que percebem que eles falavam de nós, da nossa vida. Não falavam somente da criação do mundo, da prova de Abraão, da libertação do povo do Egito, das promessas de Deus, de que infundiria um novo espírito e faria uma nova aliança com o seu povo, como se fossem só coisas do passado. De jeito nenhum. Todas as leituras e salmos que nós lemos e cantamos nesta noite falam de nós, de que Deus nos criou do nada e cria do nada, pela sua palavra, muitas coisas em nós todos os dias, que Ele nos acompanha no momento da prova, quando nós precisamos entregar o Isaac, o nosso Isaac, como sacrifício do Senhor, que Ele nos faz atravessar o Mar Vermelho, sim, que a vitória de Deus em nosso coração se faz muitas vezes depois das nossas infidelidades. Ele nos levanta. E que a salvação do Senhor, como disse a epístola aos Romanos, é definitiva. Não é possível quebrar esta aliança. E mesmo quando o pecado parece ameaçar nos colocar no abismo, Ele nos levanta pelo seu perdão. Quem vive isso é a Páscoa que vive a ressurreição do Senhor. E isso é uma grande maravilha. Nós podemos ficar aqui a noite toda e não conseguiremos meditar tudo, cantar tudo e rezar tudo o que nós poderíamos pela grande libertação que Deus nos fez. E nós chegamos então ao Evangelho. Naquela madrugada, mais do que naquele dia, só a noite conhece, né? Aquele dia, aquela hora realmente exata em que Cristo ressuscitou. Naquela madrugada, as mulheres foram ao sepulcro, preparar o corpo do seu mestre, porque não tiveram tempo de fazê-lo depois da cruz. O próprio Jesus, alguns dias antes, naquela unção de Betânia, já tinha prefigurado que Maria, irmã de Lázaro, estava preparando-o para a sepultura, porque não teriam tempo de fazer isso. Entre a crucifixão e o preceito do sábado, não foi possível preparar o corpo de Jesus. Aquelas mulheres então saíram de madrugada, né? E quem diria que o que elas vissem, ouvissem, mudaria o coração do mundo. Quantos homens e mulheres são conquistados pela palavra de Jesus, hoje e já há séculos. A mensagem do Senhor foi anunciada à terra inteira, e tudo começou com aquelas mulheres, amedrontadas, simples, discretas, que iam de madrugada para ver, ouvir coisas maravilhosas, e depois anunciar isso aos outros discípulos. Nós precisamos entrar também no caminho dessas mulheres, estar com elas. Também nesta madrugada, nós precisamos ver e ouvir coisas maravilhosas e sair anunciando. Essas são as 3 ações daqueles que conhecem os planos de Deus e seguem o ressuscitado: ver, escutar e anunciar. Hoje também nós temos a alegria de termos 5 que vão receber o batismo. E esse é o momento de ver, escutar e depois anunciar. Quantas coisas, não é? Quanta novidade. Traz um documento, traz outro, é uma aula. Não é esse catequista, não é aquele. Vem para cá, vai para lá. Aulas online, né? Encontros, ritos. Pois é, muitas novidades, né? Mas nós não podemos fechar os olhos, pelo contrário. Triste é quando nós entramos na igreja com os olhos fechados, achando que nós já sabemos o que vai acontecer. Isso é ruim. Claro que os ritos querem nos levar à profundidade do mistério, e os ritos se repetem.
Mas se nós quisermos entrar nessa profundidade, olhos bem abertos, olhos bem abertos. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrar, não encontraram o corpo do Senhor e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nada pode substituir essa experiência pessoal de se encontrar com o amor de Deus. Nada. Aí é o momento dos olhos abertos. Aí é o momento da perplexidade. Nós não sabemos o que está acontecendo, mas essa experiência nos envolve, nos supera, nos conquista, nos atinge. É a coisa mais verdadeira que nós nessa vida podemos ter de experiência. Os olhos, os ouvidos, tudo isso é superado por uma coisa que nos atinge e da qual nós nunca mais teremos dúvida. Deus existe, Ele me ama e Ele me escolheu, me atingiu, tocou-me. Esse é o Senhor, não é? Olhos bem abertos, né? E esses olhos abertos também precisam ser lavados pela palavra de Deus. Senão nós nos comportaremos numa celebração sagrada somente como homens carnais. Para os olhos enxergarem o milagre, é necessário que a palavra de Deus também purifique o nosso olhar. Não é água sobre a cabeça somente, é um novo nascimento. É isso que nós veremos. Não é só pão e vinho, é o corpo e o sangue do Senhor. Não é só a unção com óleo, é a força do Espírito Santo. Isso é verdadeiro. Os sinais externos só simbolizam aquilo que realmente acontece no interior de nós, né? E depois dessa experiência, como nós somos miseráveis, não é? Eu às vezes me pergunto, mas como é possível que eu tenha esquecido disso? Quando essas coisas maravilhosas acontecem, como é possível que no momento da tribulação eu ainda tenha medo? Como é possível que eu ainda tenha dúvidas? Às vezes as pessoas vêm se confessar e dizem, padre, parece que eu perdi a fé, né? Parece que de fato uma nuvem passa e a gente esquece tudo. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, olhos bem abertos. Depois de olhar, o segundo verbo é escutar. E o que aquelas mulheres escutaram naquela madrugada do domingo? 2 homens com roupas brilhantes pararam perto delas. Tomadas de medo, elas olhavam para o chão, mas os 2 homens disseram: por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Ouvidos muito abertos também, meus irmãos, para nós entendermos as maravilhas de Deus. Como diz a carta aos Hebreus, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela chega até o nosso interior, né? E nos dá um novo entendimento sobre nós mesmos, sobre o mundo. Isso é a fé. Por que esses 5 hoje vão ser batizados? Porque nosso Deus é um Deus vivo. Não podemos procurar entre os mortos aquele que já está vivo. Nós não imitamos um cadáver, nós seguimos um homem e Deus vivo, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. E para seguir um Deus vivo, nós nunca podemos perder a atitude do discípulo. Ouvidos atentos. Discípulo é aquele que se senta aos pés do mestre e escuta de novo a parábola. Precisamos escutar de novo a palavra de Deus. Nós não sabemos tudo. Que triste quando nós entramos nessa mesmice daquele que acha que já sabe de tudo, porque já leu a Bíblia inteira, por exemplo. É triste. A Bíblia não é um livro morto. Ela traz palavras, mas são palavras de um Deus vivo.
Não podemos colocar a Deus nos nossos esquemas. Deus não cabe na caixinha. Não dá para dizer a Ele o que Ele vai fazer. Ele é vivo. Ele é vivo. Tudo aquilo que nós escutamos na catequese, nós não podemos esquecer. Não sejamos enganados. Não caiamos no conto da carochinha. A fé que nós aprendemos, o Deus que nós conhecemos na catequese, é o Deus verdadeiro. E Ele não se contradiz. E Ele não volta atrás. Ninguém pode nos enganar nos apresentando uma novidade que não seja Cristo. Agora, ao mesmo tempo, ouvidos atentos, porque o nosso Deus continua nos falando. E Ele renova a experiência dEle. Ele faz novas todas as coisas. Eu estava aqui agora participando da vigília, ouvindo as leituras, o salmo, lutando contra o sono, como todos nós, né? Mas que interessante, né? Como Deus me falava pelos salmos cantados, pelas leituras. Eu não escutei hoje algo que eu já sabia, já li esses textos 1000 vezes, mas hoje Ele me disse coisas novas. Por isso, ouvidos atentos. E em terceiro lugar, depois de ver e escutar, anunciar. Voltaram do túmulo e anunciaram tudo isso aos 11 e a todos os outros. Meus irmãos, não há fé cristã sem anúncio. Nós não cremos, ouvimos e rezamos só para um consolo íntimo e pessoal. Nós temos tudo isso para anunciar para o outro, né? Entra o outro na nossa vida no momento em que nós entendemos a missão de anunciar. Nós hoje vivemos uma cultura muito individualista, né? Opiniões pessoais, experiências pessoais, prazeres pessoais, e corremos o risco de reduzir tudo a isso. Claro que existem opiniões pessoais, claro que existe experiência pessoal, claro que existe prazer pessoal, claro que sim, mas isso não é tudo. Isso é uma parte muito pequena da nossa experiência e da nossa existência. Por isso o Senhor nos chama para fora e nos manda anunciar, porque a experiência me transborda e eu tenho que comunicá-la a outro. Se não é assim, eu ainda não entendi a alegria de Cristo. Quando eu encontro uma coisa maravilhosa, quando eu sei de algo importante, eu preciso anunciar. Isso é Jesus. Eu preciso permitir então que o outro entre na minha vida com as suas necessidades, com as suas dificuldades, com as suas riquezas, com os seus defeitos, com as suas qualidades, porque é para ele que eu preciso anunciar o Evangelho. E é um anúncio que vai confirmar a minha fé. Quem guarda dentro de si a palavra da fé, perde a palavra da fé. Assim como os israelitas no deserto não podiam guardar o maná, porque ele apodrecia de um dia para o outro, assim também a fé guardada e não anunciada apodrece, nos torna pessoas amargas, com cara de sabidos, mas que não sabemos nada. Anunciar o rosto do outro nos chama para fora, como Jesus chamou Lázaro para fora, e nos dá a oportunidade de anunciar a vida que nós recebemos. E aí nós somos vivos, né? O batismo não parará nestes que receberão o batismo. Hoje nós vamos também renovar as nossas promessas batismais. Mas o batismo não pode parar em cada um de nós. A igreja existe para evangelizar, para anunciar. Não só anunciar a fé em Cristo com as palavras para que todos creiam, mas anunciar também com a vida que Cristo vive. Quando você, no seu trabalho, na sua família, vive como um cristão, você está também anunciando que Cristo vive. Não há cristianismo sem anúncio. Os santos são luminosos, porque anunciam a Cristo, na sua pobreza, na sua castidade, na sua obediência, na sua coragem,
na sua honestidade, no seu valor. Nós também. Quando eu olho para um de vocês, e graças a Deus tenho tantas experiências assim, e vejo gente fiel na família, no trabalho, na juventude, na terceira idade, gente que reza, gente que é caridosa, gente que ajuda, gente que está sempre disponível. Quando eu vejo isso, vocês não me dizem nada, mas eu sei, o meu Deus está vivo. Essa é a convicção desta noite. O meu Deus está vivo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.